E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Se você acredita que essa fase que estamos passando por no mundo do entretenimento superativista, militante e progressista de esquerda está acabando, com cada vez mais flops, boicotes e grandes empresas abandonando conceitos woke de diversidade, equidade e inclusão forçada, tanto no mundo dos filmes, séries quanto em jogos, eu sinto lhe dizer que, infelizmente, meus amigos, essa fase está longe de acabar. Eu acho que tá longe de acabar também. Deve estar longe de acabar. Mas, pelo menos, vai começar a diminuir. Porque Trump foi eleito e mudanças já estão sendo sentidas. Mudanças já estão sendo sentidas. O negócio vai ficar bom. Vai ficar bom. A onda certamente está chegando, o movimento está mudando, a reação do público está sendo convertida e felizmente a galera está abrindo os olhos para isso, começando a se posicionar contra isso, votando com a carteira e deixando bem claro suas opiniões nas redes sociais, mas infelizmente o problema agora entrou numa situação de sistema mesmo. Parece que o sistema está corrompido até o seu núcleo e olha, é preocupante o que a gente vai trazer pra vocês hoje. Galera, quem fala com vocês é o Lion Central, e agora o White a gente quer debater com vocês um exposed que tá rolando, digamos assim, nas redes sociais, em que estudantes chineses estão compartilhando seus conhecimentos em universidades ocidentais. E o que eles estão compartilhando é que agora as faculdades e universidades de design de videogames ao redor do mundo estão ativamente militando em sala de aula, ensinando e puxando teorias de identitarismo sexual e gênero não sei das quantas, feminismo e outras imbecilidades da esquerda pra... Eu imaginei que eles tivessem mesmo. Eu imaginei que eles tivessem mesmo. Principalmente com tanto financiamento que Biden estava dando. Estava dando financiamento quase infinito para pautas woke. Ainda bem que Trump cortou essas merdas desses financiamentos tudo. Por isso que vai diminuir. acima dos alunos como coisas mandatórias, essenciais e necessárias no desenvolvimento de videogames. Eu tô falando de exercícios e provas que requerem você criar um personagem não binário, eu tô falando de aula focada justamente em personagem transexual, eu tô falando de palestra sobre feminismo radical, teoria queer e marxismo feminista, enfim, um monte de Marxismo feminista, puta que pariu, viu? É cada ideia que deixa a gente encabulado, cara. porcaria que só você veria na PUC aqui de São Paulo, mas que agora está sendo ensinado internacionalmente em grandes universidades de videogame ao redor. É incrível como governos sempre levam tudo pro mesmo lado, né? Governos são sempre mais pensos à esquerda e vão sempre tentar fazer as coisas mais esquerdistas, cara. É no mundo todo isso. É no mundo todo. Porque a esquerda tem mais esse negócio de social, e social gosta muito de distribuir de riqueza, sabe? E eles sempre dizem que é do rico, ou que é do pobre pro rico, mas o governo ele só diz isso. Na prática, o que ele faz é o contrário. É sempre do pobre é sempre do pobre indo pro rico, nunca é do rico indo pro pobre. Do mundo. É realmente uma situação bizarra, louca. Eu tô torcendo pra esse daqui, na verdade, ser um grande mal entendido, porque se tudo que a gente vê hoje for verdade, o buraco é muito mais profundo do que a gente imaginava, e certamente a gente tem um problema aí por muitos mais anos, pois novas gerações de militantes, ativistas, desenvolvedores de videogames estão sendo formados e, infelizmente, manipulados para acreditar nesse monte de besterol. Antes de a gente entrar nos detalhes desse caso, eu convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. É isso aí, pessoal. Façam isso. Se inscreva aí no meu canal também. E no deles também, talvez. Se o vídeo realmente for bom. Porque esse negócio é sério. A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clique no sininho pra não perder nada. E se você quiser acompanhar mais do nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Doutrinação em sala de aula, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar disso? Inclusive lembrou muito o caso que rola aqui no Brasil, né? Do canal do YouTube Wilker Leão, que faz história, né? E grava as aulas pra mostrar, né? Doutrinação e tal nas faculdades brasileiras. E isso é um caso bem preocupante, porque a gente tá falando aqui, obviamente, de videogame, de uma faculdade de videogames. Professores que deveriam estar ensinando ali coisas mais relevantes. Mas a gente tá vendo aqui que o problema da indústria, então, no caso, não seria só, por exemplo, uma empresa ir lá e colocar um setor todo de DEI e tal, e contratar pessoas desse tipo por causa que eles querem colocar inclusão e tal. As pessoas já estão praticamente saindo da faculdade, doutrinadas e com essa ideia toda e entrando nos estúdios, né? Então... Sim. É claro que o negócio pega todas as esferas. Não pega, não, vamos só colocar aqui na empresa para fazer joguinho woke. Não. Para conseguir fazer esse monte de empresa botar joguinho woke, meu amigo, o negócio vem lá de trás.
problema é muito mais embaixo, pelo que a gente tá percebendo. Exatamente, parece que a militância ativista de esquerda tá sendo ensinada nas faculdades de desenvolvimento de games, e eu te pergunto, como é que vai fazer pra mudar a cabeça dessa pessoa que já foi indoctrinada ao longo de diversos anos na universidade? É difícil, né? Difícil fazer essa pessoa acordar ou mudar de opinião. Então parece que a situação realmente tá pior do que a gente imaginava. Essas informações estão sendo compartilhadas pelo perfil do Twitter Grumps. Felizmente, algo que vai acabar com esse pessoal doutrinado aí e vai tirar eles do mercado é justamente os fracassos que eles vão acumular. Que é o perfil do Mark Kernes, que é o ex-diretor de World of Warcraft e que ao longo dos últimos anos tem sido um ávido combatente da cultura woke, da cultura da lacração dos videogames nas redes sociais. E o pior é que eu tenho acompanhado ele meio que indiretamente, porque eu não sigo ele, mas como eu gosto de colocar meu Twitter para ser mais amplo e mostrar tweets famosos de interesses que me interessam, então ele aparece muito no meu Twitter. Ele aparece muito. Então, indiretamente, eu sigo ele de certa forma. Eu não sigo ele clicando para seguir ele, mas ele aparece para mim direto. E ele compartilhou esse caso aqui, que é no mínimo bizarro e no máximo, é claro, preocupante. De acordo com ele, no último dia 5 de fevereiro, é dito que a Universidade de Design de Jogos na Europa está pregando nada além de DEI e ativismo político. Um estudante chinês... É o pior que a Europa, cara, ela vai cair. A Europa, eu não vejo mais salvação para ela, não. Ela vai cair. Porque esse pessoal DEI aí que tá tomando conta, eles são apoiadores de muçulmanos. Só que os muçulmanos usam isso para conquistar. Os muçulmanos, eles usam isso para conquistar, porque eles vão devagarinho tomando lá cargos no governo e tudo mais. Depois vão deixando mais e mais imigrantes entrar, até que chega o ponto que eles consigam substituir toda a população. Esse é o plano. E tá funcionando. Tá funcionando. Clama. O estudante está avisando que está sendo considerado como um aluno perigoso em ambiente de sala de aula e foi forçado a se desculpar ou seria expulso após certos comentários. Isso aconteceu na Suécia, onde 50% da turma de universidades é formada por estudantes de outros países. Foram anexados alguns prints, um inclusive em questão traz a história desse suposto estudante chinês, e claro, considerando que a gente não tem nenhum tipo de registro de nomes específicos aqui, a gente poderia talvez estar considerando que isso aqui poderia ser uma farsa, poderia ser uma fanfic, poderia ser alguma coisa só para chamar a atenção, mas eu acho que é tão específico esse caso, é tão detalhado esse caso, que eu sou levado a crer que isso aqui é verdade. Ainda mais considerando o ambiente político que infelizmente a gente vive atualmente, que é tão extremista. Ainda mais as fotos, né? Que vai ter junto, né? Como prova. Exatamente. Olha só, é dito aqui no texto compartilhado pelo Grumps que: olá, eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês que os gamers chineses estão atualmente discutindo. Um estudante chinês que ama a indústria dos jogos decidiu estudar fora no Ocidente. Ele se alistou em um programa de design de jogos em uma universidade da Suécia. Recentemente, ele expressou sua frustração em redes sociais chinesas discutindo o conteúdo estudado durante a universidade de design de jogos com outros gamers chineses. Ele disse estar confuso e irritado pela constante ênfase em elementos LGBTQ no meio do currículo de aulas. Por exemplo, uma das provas pedia para ele criar um personagem em um jogo de luta que não é nem homem e nem mulher. Ainda mais absurdo, algumas aulas nem falavam sobre design de jogos, mas focavam em identidade de gênero. O professor também fez comentários furiosos sobre gamers no Twitter que se oponham aos conceitos DEI. Isso deixou o estudante chinês sentindo-se frustrado e confuso. Um dia, ele não conseguiu conter mais seus ânimos e fez um post numa rede social chinesa justamente zoando o politicamente correto e o DEI que está sendo utilizado neste curso em questão. Entretanto, a escola descobriu sobre sua postagem e o diretor do curso o chamou para um encontro e o avisou que os seus comentários poderiam trazer impactos negativos para a reputação da universidade e também para a comunidade LGBTQP. Ele então demandou que o estudante chinês fizesse um pedido de desculpas público em sua rede social chinesa, ou ele poderia sofrer consequências como ser suspenso ou até mesmo expulso do programa da universidade. O cara sofrendo ameaça ainda. Olha o nível, como eu falei, isso aqui é absurdo. Sob a pressão de possivelmente ser expulso, o estudante chinês em questão fez um pedido de desculpas nas redes sociais chinesas, dizendo: o meu post negativamente afetou a universidade e causou danos a muitos membros da comunidade LGBTQ+. Além disso, professores e estudantes nas fotos foram sujeitos a assédios online. Eu sinto muito por isso e não irei mais postar algo semelhante no futuro. O incidente em questão, é claro, levantou ódio na comunidade chinesa de gamers que agora estão falando justamente sobre isso. Eles perceberam que os games ocidentais nunca mais retornarão ao que eles costumavam ser, pois a própria fundação da indústria dos videogames foi corrompida por ideologias que agora estão sendo ensinadas e doutrinadas em universitários.
Eu espero que isso possa expor um pouco desses problemas e que as pessoas possam denunciar toda essa agenda D e LGBTQ+, que deve ser removida de campus e universidades para parar esta corrupção ideológica que vemos na indústria de videogames. Bem, então essa seria a história do caso. De novo, Esse negócio vai longe, esse negócio vai longe. A gente vai ver tanto jogo sendo estragado ainda. Vai ver tanto jogo virando porcaria. Nossa senhora. eu não sei se isso daqui é verdade, considerando que a gente não acompanha aqui no Ocidente as redes sociais chinesas, eu acho que é bem capaz de fato, ter um chinês que foi estudar na Suécia, se deparou com esse absurdo e compartilhou essas informações nas redes sociais chinesas, então eu acredito que isso aqui pode vir a ser um caso verídico, mas é um caso tão absurdo, tão louco, eu não quero acreditar que é verdade. O problema são os prints, né? Então Ele não quer acreditar que é verdade, mas, tipo, eu plenamente acredito que é verdade, cara. Porque provas não faltam, sabe? Provas não faltam e o padrão é muito aquilo que a gente já tá vendo ultimamente, então eu acredito. foram compartilhados prints das redes sociais desse chinês em questão que mostram algumas fotos, como o White diz, que são semelhantes ao que o Wilker Leão faz aqui no Brasil, expondo os absurdos das universidades esquerdistas brasileiras. A gente se depara com esses absurdos. Olha só, em uma dessas imagens, a gente tem uma sala de aula, em que a gente vê uma televisão, um telão, mostrando um tema em questão, e o tema são homens com peitos. E eles colocam quem pra poder representar o tema homens com peitos? Larinha. A Lara Croft. É isso mesmo. Lara Croft, de acordo com a universidade na Suécia, é um homem com peitos ou Puta que pariu. Olha isso aí, cara. Isso aí, eles estão fazendo isso para poder dizer, olha, a Lara Croft não passa de um homem com peitos. Então, a gente tem que deixar ela uma tábua e embarangar ela, que é para ela ficar só mulher mesmo. pelo menos o visual dela representa um conceito positivo de um homem com peitos. Cara, isso não faz o menor sentido. Em outra imagem ainda mais absurda, a gente vê uma professora lecionando sobre personagens transexuais, e aí quem está aparecendo na imagem? Cloud de Final Fantasy VII. Pois é, pra dizer que Cloud é trans e tudo mais. É sempre isso, cara. É sempre distorção. Cara, essa fake news é muito absurda, tá? Não é possível. Eu não consigo acreditar numa coisa dessas, mas é o que tá acontecendo. Em outra imagem, a gente tem diversos temas citados sobre estudos de gêneros, como feminismo radical, teoria queer, feminismo marxista, teoria decolonialista, por aí vai. E ainda em outras postagens, a gente vê aqui, ó, uma tarefa que é: cria o design de um personagem de um jogo de luta não binário. Pensem como eles andam, como eles pulam, como eles se agacham, como eles atacam. Enfim, essa era uma das tarefas. A galera da BioWare fez essa faculdade. Aparente, se não fizeram, eles querem fazer, né? Querem dar aula aí, pelo menos. No print a gente vê também que teve um slide dedicado, ou pelo menos um tema dedicado nessa aula de, não sei, estudo de gêneros na Universidade da Suécia sobre o incidente Gamergate de 2014, que foi um incidente em que jornalistas estavam expondo casos de assédio no mundo dos games, enfim, e tem todo um caso aqui falando que foi um sistema de assédio em longa escala por extremistas de extrema direita almejando mulheres, negros e minorias sexuais. Mentira do caralho, rapaz, os homens mentem desgraçadamente, viu? Gamergate foi uma campanha de assédio de extrema direita. Puta que pariu, cara. É sempre assim, né? Não existe só direita, extrema direita, ultra mega direita e tudo mais. E é sempre assédio, nunca é com... Olha o nível, olha a situação que os caras estão querendo ensinar na Universidade de Design de Games, tá? E o último print aqui mostra uma coisa simplesmente absurda, tá? O título do slide é: mulheres não nascem, mulheres se tornam. E aí... Mulheres não nascem, se tornam. Então é todo mundo homem quando nasce. Aí tem que virar mulher. Tô dizendo, esses caras não sabem nem definir mulher mais. Aí, basicamente, é uma aula tentando desconstruir o que é uma mulher e falar que, em tese, você pode nascer homem e transicionar para uma mulher. Uma mulher é o que ela acredita que ela é, uma mulher é o que se identifica como tal. Falam também sobre o patriarcado, que... Eu vou aproveitar e dizer logo aqui, eu me identifico como mulher e ainda por cima como mulher sapatão. Eu sou mulher lésbica. Eu sou mulher e lésbica. E eu vou fazer isso sempre que me perguntarem, porque as vantagens agora pela lei é tudo das mulheres. Homem pode ser acusado de qualquer coisa sem prova e já vai preso e tudo mais. Mulher vai ter sempre vantagem. Mulher agora tem aquele negócio de sócio-afetiva, né? Onde a mulher tá sempre na vantagem. Então, eu agora me identifico com mulher.
Mulher sapatona. Eu sou mulher lésbica. Sempre. Os homens mandam na sociedade, os homens são malvadões, enfim, e aí existem outras continuações de estudos de gênero. Vale lembrar, tá? Isso aqui era pra ser uma universidade, isso aqui pelo menos era pra ser um curso de design de videogames. E esses foram alguns dos temas abordados. De novo, eu não quero acreditar que isso é verdade, mas considerando o nível das universidades no Brasil e no mundo, vocês acham difícil disso daqui ser real? Eu não acho. Também não. O caso que E você muita citou, informação Wilker, também, né? Exato, são muitas informações, são muitos prints, e são prints aqui que não fazem o menor sentido, né? De novo, Lara Croft com uma descrição gigante escrito homem com peitos, né? O do Cloud tá me pegando até agora, velho. Porque quem conhece a história sabe, né? O Cloud se vestiu de mulher pra poder se infiltrar na mansão, né? Do Don Cornel lá e basicamente não tem nada a ver o personagem ser trans, tá ligado? E os Não tem nada a ver, mas o pessoal vai tirar isso fora de contexto pra progredir a narrativa, né? Fora do contexto. caras metem essa fake news na faculdade. Não faz sentido. Talvez seja um erro de tradução ali do chinês, talvez eles estavam falando sobre travestis ou cross-dressers, enfim, mas a questão é, olha o tipo de conteúdo que está sendo pauta em design de videogames. As universidades não estão te ensinando mais a simplesmente ir lá, criar conceitos, trazer esse conceito pra vida, com animações, com prompts, com publicidades. Não, estão ensinando ideologias políticas, ideologias ativistas de esquerda, como se isso fosse realidade, como se isso fosse fato. E quando o cara vai lá e se opõe a isso nas redes sociais, ele ainda é ameaçado. De novo, isso remete claramente ao caso que a gente tá vendo aqui no Brasil, como você citou, do Wilker Leão, que também tá sendo alvo de um monte de ataques da própria universidade, da própria faculdade em questão, dos responsáveis do curso, pois que ele tá simplesmente expondo os absurdos que estão sendo deferidos em sala de aula. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, que eu já testemunhei postagens e exposed semelhantes ao longo dos últimos anos, então algo semelhante acontece nos Estados Unidos e também está acontecendo na Europa. Ou seja, meus amigos, é um problema de sistema. Parece que o sistema educacional também está ficando completo, totalmente woke, até no mundo dos games. Que as universidades e que as faculdades já eram lacrolas, e isso todo mundo já sabia. Que o sistema didático já havia sido dominado e corrompido pelos progressistas e pelos esquerdistas, a gente já sabia. Agora, design de videogames, um conceito tão novo em questão de cursos de universidades e faculdades, uma coisa tão moderna, já ser corrompido, já ter esse nível de indoctrinação, eu não esperava. E é especialmente absurdo ver uma... Eu já esperava, de certo modo eu já esperava. Porque pra aparecer nos games com tanta frequência assim, cara, não podia ser só por causa do financiamento governamental, não. O negócio tinha que ser mais embaixo mesmo. Uma coisa dessa sendo ensinada com algo que não tem nada a ver. Porque você tá na faculdade de design de games é pra fazer jogos, é pra você aprender como fazer jogos bem feitos, divertidos e inovadores. Mas não, parece que a prioridade realmente é em ser diverso, é em ser inclusivo e claro, né? Aquela diversidade, aquela inclusão só vai pra um lado. Porque se você tiver uma diversidade de ideologia, se você tiver uma inclusão de pensamento, se você quiser trazer uma nova perspectiva na mesa, ela não é bem aceita e ela é considerada um risco, um perigo para os alunos e para a universidade. Logo, ela deve ser combatida e deve ser censurada. Que inclusão e diversidade é essa? É só... Não, esse pessoal ele sempre pende para um lado. Tanto é que eu já vi negros indo para outros países e dizendo: ah, nesse país aqui falta negros. Mas você nunca, sob nenhuma hipótese, vê um branco dizendo: ah, nesse país aqui falta brancos. Nunca. É sempre para o mesmo lado. Para inglês ver mesmo, né? Sim. Meu, absurdo. E esse caso é a prova, né? Assustador. E espero que isso daqui não seja o padrão internacionalmente. Não, e esse caso é a prova, porque o aluno em questão, né, se esse caso for verdade, o cara sofreu ameaças ali porque tava discordando das Sim. aulas, né? E digo mais, tá? Eu acho que ele nem devia ter pedido desculpas. Eu acho que ele pediu. Eu concordo. Não era para ele ter pedido desculpas. Era para ele ter exposto ainda mais na internet. Ainda mais que é pra faculdade ficar mal vista assim no mundo todo. Que é pra fazer a discussão chegar onde realmente importa. Mesmo que ele fosse expulso. Porque aí ele ia ser um mártir que ia mostrar para o mundo como o negócio tá ruim e como as faculdades chinesas estão melhor nisso aí. Ali pra poder não ter nenhum problema e tal, mas, cara, sair dessa faculdade aí, ser tirado de lá, seria, na verdade, um livramento, né? Não seria Seria um livramento. Era melhor ele ter sido expulso, sinceramente. uma punição, na minha visão, né? Porque o cara ficar assistindo esse tipo de aula, né, de um foco totalmente errôneo em relação à indústria de games, eu não aguentaria, sinceramente. E, sinceramente, eu acho que, se for olhar, eu tenho quase certeza que ele não conseguiu ir até o fim dos estudos. Tenho quase certeza. Porque o pessoal já vai ficar sempre com ele na mira, sabe? Ah, tá vendo ali? Aquele ali é o racista. Aquele ali é o xenofóbico. Se bem que não seria xenofobia, né? Mas aquele ali, ó, aquele ali é o machista. Aquele ali é o ista. Ele é ista tudo. Uma coisa ali também que foi comentado, né? Que
Os chineses acham que a indústria ocidental não vai voltar mais. Os caras aqui não tem mais salvação, basicamente. E isso aqui é algo que a gente vem debatendo. Com certeza não vai ser uma batalha fácil, né? Ultimamente a gente tá vendo o quê? Muitas mudanças, né? Países como os Estados Unidos banindo DEI, banindo qualquer tipo dessas práticas. A gente vê empresas também tirando Felizmente, os Estados Unidos, que é o que mais faz essas coisas se espalhar, ele começou a proibir. Felizmente. os seus funcionários e fechando os seus departamentos. Mas assim, dentro da área de games, isso não vai ser tão fácil não. Porque a gente tá vendo cada vez mais o quê? Isso aqui é um exemplo. Pessoas saindo da faculdade já doutrinadas a fazer esse tipo de coisa na indústria e criar jogos desse jeito. Assim como tem pessoas também de alto escalão e que comandam grandes grupos de pessoas dentro desses estúdios que ainda vão estar lá. Ainda com as suas ideias, mesmo que não tenham feito uma faculdade dessa, a pessoa acredita nisso, ela quer que passem isso pra frente, uma Sweet Baby Inc da vida, né, com aquele discurso de, se as pessoas não concordarem com você, ameace elas e faça elas fazerem o que você quer. Basicamente é isso. Então... o negócio é feio, viu? O negócio é feio. Não vai ser uma batalha fácil, mas eu acho, e eu tenho esperança ainda que a indústria vai voltar. Porque o que a gente vê é, um lado, muitas empresas ainda focando nisso, mas porque elas estavam sendo financiadas lá pela USAID. Do outro, a galera tá percebendo, alguns estúdios, alguns desenvolvedores já estão percebendo que ir contra a maré é bom. E mesmo que o cara não acredite nisso, mesmo que ele esteja pensando só no dinheiro, várias empresas estão focando também no público certo, no público que compra videogame, no público que tá ali, né, pedindo pra acabar com essa palhaçada de culture woke. Então assim, isso aqui é um exemplo péssimo, mas a gente também tem que lembrar que a indústria mudou, tá mudando aos poucos, mas não vai ser fácil. Como eu disse, é um caso absurdo, espero que isso daqui não se transforme no padrão, mas talvez já seja tarde demais, Eu acho que já é tarde demais, já virou padrão. Felizmente, como a gente viu, o Oriente tá fazendo os jogos que a gente quer. O Ocidente, cara, por algum tempo vai ser só indústria falindo aí. Vai ser só jogo ruim, jogo embarangado, jogo woke, vai ser só essas merda aí. E a gente vai ficar dependendo da indústria oriental por um tempo. Até esses woke tudo infalir e sair do mercado. Já seja o padrão e a gente só não tá ciente disso ainda. De qualquer maneira, fiquem mentalmente preparados ainda para muitos jogos lacrolas, muitos jogos político-ativistas, militantes, querendo enxutar essas teorias absurdas, esses conceitos irreais sobre a nossa sociedade. E o jeito é a gente continuar votando com a nossa carteira por muitos anos, porque se depender deles, parece que esses absurdos vão continuar sendo lançados nas nossas mesas e nas nossas lojas digitais ao longo dos próximos anos. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso tudo que a gente trouxe agora. Convido vocês a deixarem suas opiniões nos comentários abaixo, debater com a gente, checar também os nossos canais pessoais, enfim, os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que vocês todos tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu. É isso aí, tudo isso aí que ele disse aí, pessoal. Tudo isso aí que ele disse. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!